Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Numa semana foram anunciadas medidas de austeridade, logo a seguir aumenta a crise política e é de facto um tema incontornável. O Diário Económico consultou muitos empresários, todos são da opinião de que o Governo deve recuar na taxa social única e deste modo impedir uma crise ainda maior, uma instabilidade que por estes dias está a marcar também a agenda de Portugal nos mercados internacionais. São convidados desta edição do Conselho Consultivo António Gaspar, Joaquim Biancar de Cruz. Agradeço aos dois a vossa presença. António, começo por si, para lhe perguntar se partilha desta opinião da maior parte dos empresários, que o Governo devia recuar quanto antes relativamente a esta questão da taxa social única. Olá, Rui, bom dia. Absolutamente. Apesar de ontem o Olli Rehn ter vindo a lume e ter vindo a dizer que, de facto, só haverá mais dinheiro na próxima tranche, só será libertado esse dinheiro, se efetivamente o Governo vier a cumprir aquilo que prometeu, digamos, à missão de ajuda técnica que esteve recentemente em Portugal. No entanto, eu penso que a taxa social única não faz absolutamente nenhum sentido, sendo como está neste momento programado. Ou seja, uma diminuição faz sentido, porque no médio prazo, e já para não falar no longo prazo, no médio prazo confere mais competitividade às empresas portuguesas, agora nunca à custa dos salários dos trabalhadores. Esse foi um erro que penso que feriu o Passos Coelho, eu diria, não de morte neste momento, mas pelo menos um grande tiro na asa, não é? E que está a fazer o pleno das críticas. Portanto, toda a gente critica, de facto, dentro do próprio Governo. Hoje, soube-se que três ministros, tinham criticado esta mesma medida do Primeiro-Ministro. Na própria oposição, nós sabemos qual é o posicionamento deles. Sabemos também que dentro da coligação, do outro partido que suporta a coligação, aquilo que se passa, portanto, foi público e notório, o mal-estar que isso vem evidenciando, e sobretudo na altura em que Passos Coelho parece que teria confrontado o Paulo Portas com esta medida. Paulo Portas ter-lhe dito que tinha medidas alternativas para digamos, para um encaixe, para um encaixe deste 7%. Agora, eu penso, e tenho para mim a certeza, e estou plenamente convicto, que as medidas a serem tomadas têm que ser medidas do lado da despesa. Quer dizer, os portugueses já não conseguem acumular mais impostos. A taxa social única era um imposto, mas na prática iria comportar-se como um imposto também. Portanto, terá que ser do lado da despesa que os sacrifícios têm que ser feitos. Eu ontem via, para cima andota, não é? Dizer que Passos Coelho já só tem 22 carros no staff dele. Parece que tinha 35 carros, já só tem 22 carros. Já só tem 22 carros. Quer dizer, há muito despesismo. Há muita falta de controle sobre custos no setor público empresarial do Estado, no setor público administrativo, no setor autárquico, que têm que ser forçosamente combatidos. Quer dizer, não pode ser assim. O Estado tem mais de 27 mil viaturas. Vi ontem na parte que faz a logística das viaturas do Estado. Será que é necessário o Estado ter mais de 27 mil viaturas, por exemplo? Isto é um exemplo, não é? Porque os políticos, não só os políticos, eu seria mais abrangente, todo o setor público empresarial do Estado, todo o setor público administrativo e todo, digamos, a parte autárquica, para vencimentos superiores, por exemplo, a 2.500 euros, porque não uma taxa progressiva, naturalmente, à medida que os vencimentos aumentavam, digamos, uma taxa para reter dinheiros. Bom, aqui poderá vir depois a questão do Tribunal Constitucional, mas eu acho que a questão do Tribunal Constitucional punha-se só no facto de haver, neste caso, os funcionários públicos ficarem sem um subsídio. Agora, aqui não é um subsídio, portanto, aqui seria mensalmente, de uma forma progressiva, e a partir, por exemplo, dos 2.500 euros, haver uma sobretaxa em termos de imposto, que essas pessoas, portanto, essa despesa pública iria contribuir para fazer, digamos, o contraponto com a taxa social única. Agora, não me parece que as medidas alternativas à taxa social única possam passar por impostos cegos, que é o caso do IVA, aumentar o IVA e diminuir a taxa e diminuir, digamos, a comparticipação dos trabalhadores na TSU. Não me parece que esse seja o resultado, porque o IVA, digamos, é um imposto cego, nem outro tipo de impostos que eventualmente venham a aparecer. Portanto, nunca pelo lado da receita, mas sempre pelo lado da despesa. Muito bem. António, Joaquim, qual é a sua opinião sobre este assunto? Relativamente a este assunto, eu relembro o que é que vem esta polémica da taxa social única desde que o Governo ganhou as eleições. Portanto, desde que o Governo ganhou as eleições, nós falamos sobre esta questão da taxa social única. E naquela altura foram-se dando assim umas coisas para os jornais, para ver o que é que os comentadores diziam. Todos tiveram determinadas opiniões e foi uma questão extremamente polémica, que se perdeu imenso tempo e não se perderam em tempo noutras que, entretanto, já estão implementadas.
e parece-me que naquela altura o Governo recuou um pouco na esperança da concertação social. Portanto, havia uma esperança na concertação, que eles já não tiveram meio para fazer tal concertação, mas foi sobretudo com uma incidência indireta do Sr. Presidente da República que se conseguiu chegar à concertação social, porque consideravam que o pacote de medidas era de tal maneira gravoso que seria benéfico que essa concertação social se fizesse. Eu considero que para chegarmos hoje a este ponto da taxa social única, mais valia termos mexido logo o ano passado, nesta altura, relativamente à taxa social única, antes desse esforço. Porque hoje a concertação social e todos os parceiros da concertação social não se sentem bem com certeza. Porque, no fundo, falou-se disto, depois deixou-se de falar disto, tenda-se a concertação e voltamos a esta situação. O que é que está aqui em causa relativamente às exigências da Troika? Uma, a diminuição do preço de unidade da força de trabalho. Portanto, tinha que existir uma redução na unidade de força de trabalho. Uns foram mais felizes a dizer isso, outros menos felizes, como, por exemplo, o Dr. António Borges, aqui no vosso canal televisivo. Além disto, tinham também que aumentar os impostos. E aí a questão com o Tribunal Constitucional e a questão do 13º mês e 14º mês também para os privados. Portanto, havia uma necessidade desta redução e o aumento dos impostos para que tornasse as coisas sustentáveis. O aumento dos impostos, já todos sabíamos que estávamos em curva decrescente. E, portanto, já estamos a atingir o patamar máximo do que os portugueses podem. Os portugueses não podem mais. E, portanto, que imposto que lhe dê garantia de que realmente vão ter uma determinada receita. E então juntaram estas duas questões, uma e todas no mesmo imposto, na taxa social única, e, portanto, uma redução, uma benesse, uma almofada para as empresas, e outra, bem, do rendimento, ali temos quase a certeza que recebemos. Ter a certeza, entre aspas, porque nós sabemos que, infelizmente, há muitas empresas e muitos trabalhadores que, na retenção, as empresas não estão a dar ao fisco aquilo que deviam por cada trabalhador. E sabemos que isso está a acontecer, infelizmente. E acontece, há muitos casos, e há casos de tribunal e casos que levam os gestores a terem determinados problemas com a justiça por essa prática. Por outro lado, também sabemos que outras empresas, orgulhosamente, vão dizer não, nós estamos bem, são poucas, infelizmente, quem me dera que fossem muito mais, mas nós vamos compensar aos trabalhadores. E, portanto, aquele efeito de uma redução das unidades de trabalho, do custo das unidades de trabalho, não se defeiterá. O que é que eu considero que o rendimento, em termos pessoais, é um prémio de cada um. O rendimento é um prémio de cada um. Do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação. É um prémio que você tem em trabalhar. E esse deve fazer, no meu entender, aquilo que entender, aquilo que recebeu. Eu penso que nós devíamos penalizar ainda mais são o consumo. Agora, nada disto está testado, e nomeadamente o IVA. Agora, o IVA também já está nos patamares em que está. Bem, dos bens essenciais, isso nem pensar, nem mexer nos bens, porque nós estamos com uma situações, temos muitas pessoas no limiar de pobreza, temos famílias com agregado, portanto, desempregados, o marido e mulher, portanto, há situações extremamente graves nessa matéria. Portanto, nos bens essenciais, isso não todo. Agora, no conjunto de bens de luxo, semi-luxo, portanto, de outro conjunto de bens um pouco mais acessórios, aí um maior agravamento. Só que isso também traz uma penalização, visto, quer dizer, uma coisa é estarmos a falar de taxas de IVA que estariam na ordem de 17% e aumentar um pouco. O problema é que já estamos num patamar muito mais alto e por isso torna as coisas um pouco mais difíceis. Mas eu sou sempre a favor que o rendimento é um prémio e que as pessoas podem poupar ou podem consumir. E se quiserem consumir, aí se terão uma penalização, um imposto mais agravado. Agora, este modelo, se me disser, quer dizer, há realmente condições que são impostas e eu acho injusto quando dizem mas nós estávamos à espera que dessem algumas benesses. Eles deram algumas benesses. A Troika, eu considero que deu algumas benesses, nomeadamente a questão... Não, mas há duas coisas que são impostas. Uma que tinha que aumentar a receita fiscal, e está no relatório da Troika. Uma que tinha que aumentar a receita fiscal e outra que tinham que diminuir as unidades de custo de trabalho. E, portanto, isso tinha que existir. Agora, a Troika depois faz um bocadinho com Pilatos. Eu não estou a dizer que seja por aí. Tem que fazer isto em termos macros. E a única solução que o Ministério das Finanças encontrou foi esta, que é extremamente polémica, que revolta as pessoas, e muito, que já estão no seu limiar
Mas aqui não revolta apenas a população em geral, revolta empresários, revolta economistas, revolta muita gente dentro do governo, nomeadamente ministros, como dizia há pouco o António, nomeadamente do PSD e independentes, revoltou o CDS. Eu digo uma coisa. Quem é que não ficou revoltado com esta questão? Mas há um conjunto, as medidas e o plano da Troika que foi assinado. Eu acho que as pessoas assinaram todos o plano da Troika ou ninguém o leu. Da Troika, não estava o aumento da taxa social única. Não estava, mas está a diminuição, volto a repetir, a diminuição do custo de trabalho. E está também, agora, antes, já tinham mandado vários recados, antes desta avaliação, um aumento dos impostos. Não é baixar a taxa social única para as empresas, é compensar essa redução com o aumento da taxa social única para os trabalhadores. Não, mas é que são duas exigências, é isso que eu lhe estou a tentar explicar. Uma é a redução das unidades de trabalho e outra um aumento de impostos que eles já tinham dado o recado que tinha que existir nesta segunda avaliação. O problema é que você está numa situação da economia portuguesa em que não pode mais. Ou seja, quanto mais aumentar os impostos, ainda menos recebe. É isto. Agora, eu concordo perfeitamente com o que foi dito e dou um bom exemplo que soube hoje, pelo menos vinha na rádio a ouvir, por exemplo, um bom exemplo do setor empresarial do Estado, o caso de Carris. Acho que foi agora em termos da gestão. Mas temos o setor empresarial do Estado que continua, quer dizer, em termos da despesa, não só o setor empresarial do Estado, as parcerias público-privadas, que já houve realmente uma redução de 1.000 milhões de euros, mas ainda terão que diminuir um pouco mais. A dependência dos bancos ainda continua ao Eurosistema. Um conjunto, a reforma judicial está a caminhar em bons passos, mas em termos civis e em termos comerciais temos que caminhar para soluções mais céleres. Enfim, reformas estruturais, a racionalização da administração pública. Portanto, quer dizer, há grandes grupos económicos em Portugal, por exemplo, dou o exemplo dos motoristas ou os carros de coisas, que se calhar têm um motorista ou dois motoristas. E você vê numa Câmara Municipal de média dimensão, uma coisa qualquer, só para os seus vereadores, só para o Presidente, tem 3 ou 4. Ou outras mordomias que no setor do Estado têm que reduzir. Eu ontem ainda recebi aqueles forwards de mails de brincadeira de um amigo meu, que é monárquico, e um artigo de há 120 anos da família real portuguesa que dizia que ia reduzir os custos em 20% face à situação portuguesa. Portanto, eu acho que se a família real fez isto, muitos daqueles que têm grandes benesses a nível do Estado, e não só, serviços, institutos públicos, que já foram muito racionalizados, mas ainda há um grande trabalho na racionalização da administração pública. Esse é o grande desafio e que demora muito tempo. Se cortou ou não, pela minha altura cortou-se. Não sabemos. António, relativamente àquilo que foi a manifestação do passado sábado, que leitura faz da manifestação? Parece-lhe que foi a taxa social única que foi a gota que fez transbordar o copo de uma percentagem grande da população que esteve nas ruas a manifestar-se? Eu já lá vou, mas eu gostava de recuperar relativamente à taxa social única, aquilo que representa para as empresas, que no final de contas é dar a ideia do Governo, quando lançou a taxa social única, é dar maior competitividade às empresas. Mas nós não podemos esquecer que o trabalho é um dos fatores produtivos, portanto há vários fatores produtivos. E eu não vejo o Estado a mexer no custo da eletricidade para as empresas. Não vejo, em termos logísticos, o Estado a proporcionar também às empresas enquadramentos mais favoráveis para que as empresas tenham, em termos logísticos, tenham benesses e tenham, digamos, sejam competitivas por essa área. Portanto, o erro que houve aqui, de facto, foi ser à custa de quem foi, ou seja, dos trabalhadores. Portanto, se a taxa social única das empresas tem descido por contrapartida de um gasto público, ninguém estaria a falar nisto. Portanto, agora, o erro foi, de facto, e um erro colossal, foi, de facto, o Governo, o Primeiro-Ministro, enfim, toda a sua entourage, ter decidido esse tema por essa via. Bom, relativamente às manifestações, o povo português, eu já tenho falado aqui várias vezes, andava, digamos, não de uma forma efusiva, como aconteceu na Grécia, mas andava a dar mostras, porque nós somos endemicamente diferentes, não é? Os povos são diferentes, culturalmente, endemicamente, mas andava a dar mostras já de muito descontentamento. É evidente que, a partir de um certo determinado limiar de carga de impostos, que já, a meu ver, já não acomodamos mais, quando o Governo decide aumentar os descontos para a Segurança Social em 7% e diminuir-os para as empresas, toda a gente percebeu que havia ali uma transferência entre digamos, o financiamento das empresas pelos próprios trabalhadores, é evidente que a sociedade civil e a sociedade política, mas particularmente, estamos a falar nas manifestações que aconteceram este fim de semana, a sociedade civil entrou, digamos, numa situação que não tinha sido até agora, ou seja, teve o condão Passos Coelho
de harmonizar toda a sociedade civil, independentemente dos quadrantes políticos em que cada um tivesse filiado ou tivesse simpatias, não é? Teve esse condão de harmonizar toda digamos, a sociedade civil portuguesa num protesto que é um protesto não só, e aí penso que se aproveitou várias coisas, não só relativamente à introdução do aumento da taxa social única, mas das políticas gerais do governo. Ou seja, eu vi nas manifestações variedíssimas pessoas, de variedíssimos setores de atividade. Eram os professores que contestavam naturalmente a taxa social única, mas contestavam o desemprego em que estão milhares e milhares de professores. Vi enfermeiros que contestavam exatamente a mesma coisa, que eram mal pagos e que uns não tinham emprego. Vi os estudantes que não têm, digamos, estudantes e jovens que acabaram agora os cursos por este ano ou ano passado ou há 2 anos e que não têm, digamos, o caminho aberto, não veem um futuro, não veem uma luz ao fundo do túnel, não têm perspectivas, sobretudo, de futuro para aquilo que poderá ser a vida deles. Vi o quê? Vi pessoas reformadas, pessoas que recebem reformas miseráveis, que têm cortes nas suas pensões. Quer dizer, vimos uma panóplia de portugueses que não protestavam, se calhar, exatamente contra a taxa social única, haveria uns que sim, mas aproveitaram, digamos, a maré para extravasar todo aquele conjunto de mal-estar que lhe ia dentro já há muito tempo. Uns há mais tempo, outros há menos tempo. Portanto, de facto, houve ali uma manifestação que conseguiu congregar milhares e milhares de portugueses, e eu aqui gostava de notar uma coisa, que aqueles estavam lá, mas outros, se calhar, tinham vontade de estar lá e não foram, não é? Portanto, eu vi, no meu caso, por exemplo, eu estava em casa, não estava aqui sequer em Lisboa, nem junto a nenhuma cidade onde houvesse uma manifestação, mesmo que quisesse manifestar não podia porque não estava próximo dessas cidades, mas via na televisão e tinha um sentimento de facto que aquelas pessoas estavam ali por motivos que eram óbvios, quer dizer, por motivos que eram válidos e que tinham a única arma que eles tinham naquele momento, têm o voto naturalmente quando for o novo ciclo eleitoral, mas tinham a arma que era o protesto, mostrar, neste caso ao Governo, particularmente ao Primeiro-Ministro, porque já nos apercebemos que dentro do próprio Governo, dentro do próprio partido que sustenta o Governo e dentro do próprio partido do outro que sustenta a coligação, há variedíssimas, digamos, vozes críticas relativamente a esta medida. E depois, para não falarmos já na oposição. Portanto, aquelas pessoas estavam ali a dizer que o Governo tem seguido um conjunto de más políticas, que esta foi o culminar digamos, dessas más políticas. Ora bem, se a missão de ajuda técnica não tinha pedido agora, especificamente, para baixar a taxa social única agora, aliás, que eles vêm dizer num comunicado da missão de ajuda técnica, poderia o Primeiro-Ministro encontrar uma medida alternativa que talvez os portugueses aceitassem de melhor... enfim, não digo bom grado, mas não aceitassem, não com aquela... A reação não fosse tão negativa. Sim, não fosse tão brutal como foi. Portanto, não chegámos aos patamares da Grécia. Acho que aí nós comportámos-nos melhor, não é? Não fizemos... Houve lá meia dúzia, enfim, daqueles que aparecem nas manifestações, só para testuar, e eu acredito que aquelas pessoas que vão para a manifestação deitar aqueles petardos e mandar aquelas pedradas até não tenham nada a ver, digamos, com os políticos, nem sabiam, se calhar, exatamente do que estava a falar, não é? Portanto, são aqueles energúmenos que aparecem em qualquer manifestação e que estorvam, digamos, o sentido. Não, estorvam o sentido, porque eu não acredito que aquelas pessoas fossem politicamente educados para perceber o que estava ali a tratar. Há pessoas, nós sabemos, como é o caso do futebol, quando há grandes manifestações de massas, há pessoas que vão para lá só para fazer distúrbios, não é? Portanto, que é o caso da Grécia, que nós vimos perfeitamente aquelas pessoas, a maior parte deles que andavam a partir montas e a largar os coquetéis molotovs para a polícia, não eram pessoas que tinham a ver diretamente com a política, para eles tanto lhe interessava ser a política A ou ser a política B. Portanto, são pessoas que vão para lá para destabilizar. Portanto, agora, o grosso das pessoas, 99,9% das pessoas, estavam ali de uma forma convicta, a protestar sobre uma situação que estão a viver, não de agora, mas já há um tempo esta parte, que estão a penalizá-los e que não estão a ver por parte do Governo, tal como eu não vejo e outras pessoas também não veem, que é do lado da despesa. Eu até disse aqui na última, faz uns 8 dias, que tem que se cortar, nem que seja às cegas. A despesa tem que ser cortada. E aí é que está, de facto, o foco, digamos, daquilo que é preciso mexer é na despesa. Joaquim, eu só quero refazer isto. Aqui dizem, é que o comunicado da Troika diz terão que ser necessários mais esforços de consolidação e depois continua, nomeadamente relativamente às receitas, portanto, aos impostos. E depois ainda diz, o Governo tenciona também, temos que reduzir as contribuições para a segurança social das entidades patronais. Portanto,
Está dito no comunicado. Mas Agora, a questão é, ninguém fala do aumento. Relativamente, está bem, mas reduzir as contribuições sociais, do aumento, terão que aumentar a receita. Agora, aumentar a receita, qual dos impostos e qual das Aumentar vias? a receita não é necessariamente aumentar impostos. Exatamente. Poderá ser através das privatizações, no entanto, o modelo das privatizações, como referem no relatório, está a bom ritmo, consideram a bom ritmo, consideram que não terá que ser acelerado e aquilo que está em calendário, portanto, fecham o aumento de impostos. Mas eu só quero dizer isto. Não cabe a quem está a gerir ou quem está a governar encontrar soluções, inovar, ir para além daquilo que está, obviamente, no esquema que foi utilizado durante anos. Não é esse o trabalho de quem gera, de quem governa. É, e infelizmente até nem foi do Partido Socialista nos últimos 15 anos, porque nos andou a esconder a situação do país até esta situação de ruptura. E, portanto, porque os portugueses sentiram-se enganados. Disseram-nos para fazer assim. Agora, eu acredito que isto é a situação governativa talvez mais difícil da história da democracia portuguesa. E criar botes expiatórios e criar fantasmas é facílimo. Não é fácil fazer o que nos é exigido pelos nossos criadores internacionais. Não é de todo fácil. Eu não desejo a ninguém. Há ministros que os vejo uns mais magros, outros a perder cabelo, outros não sei o que mais e tal. Quer dizer, eu não desejo a ninguém o esforço e tenho a certeza que as pessoas são responsáveis política. E nesta altura têm mesmo que o ser responsáveis politicamente. E, portanto, não será com certeza fácil para um Primeiro-Ministro. Obviamente, de grande dificuldade para quem governa, com o discurso de grande dificuldade neste momento, quem vive com o ordenado mínimo ou quem não tem emprego. Sem dúvida. Parece que quem está nessa situação sem dúvida. também não está propriamente numa situação fácil. Mas é isso, é que tem que haver um corte discricionário e uma solidariedade discricionária. Aquilo que estava a dizer há pouco. Os funcionários públicos ganham mais a 2.500 euros. As pessoas, ou um pensionista. Porquê que um pensionista ganha mais de 2.500 euros tem que ter o passe dos transportes social ou tem que ter outras regalias nas farmácias, na saúde e tudo mais? Não tem. Porque tem que existir uma solidariedade discricionária para que não falte àqueles que realmente não têm. Ou seja, você até pode ter um rendimento e tem um abono, vamos supor que tem um rendimento familiar aceitável e tem um abono para as crianças, um abono familiar, uma coisa, vamos supor até que para si poderá ser ridícula, não é? Mas como estão a dar a todos, depois há aqueles que precisam mesmo desse abono como pão para a boca, como se costuma dizer o povo, não têm. Não têm. Não dão todo. E, portanto, o abono de família não é dado a toda a gente, não é? Mas tem muita gente que o recebe, uma pequena fatia, 10 a 20 ou 30 euros, e que se calhar não seria... Eu dou-lhe casos concretos. Agora, no fundo o que a questão tem que ser é discricionária e temos que apoiar mais esses, sem dúvida. Esses têm que ser mais apoiados e tem que haver mais dinheiro para esses. Mas há outros que têm que ser mais retirados. Relativamente à questão das manifestações, que leitura fez? Ficou impressionado com o número? Não, eu acho que fizeram as pessoas que manifestaram. Eu próprio, eventualmente, se pudesse, também iria à manifestação. Portanto, cada um pelas suas razões, não estava aqui também. Mas eu penso que o direito de manifestação é o direito que nos assiste. Cada um vai da sua forma, uns mais entusiasmados e a fazer mais escândalo na própria manifestação, outros de forma silenciosa. Mas eu, sobretudo, o meu protesto é contra a falta de rigor na gestão dos dinheiros públicos dos últimos 15, 20 anos, que é uma vergonha em democracia. A falta de rigor e de celeridade na justiça nos casos de corrupção. É o meu protesto, sinceramente. Porque é isto que leva a isto. É isto que levou a esta ruptura inacreditável, não é? E que hoje a minha geração vai ter que pagar muito caro esta fatura. Eu, quando chegar a 60 anos, eu não sei que forma é que vou ter, não é? Se calhar não vou ter. É melhor nem pensar nela, não é? Pronto. E, portanto, é sobretudo isto que realmente me revolta. Eu vou-lhe dizer mesmo, é a questão da justiça, a falta de justiça, e nós vemos que a justiça é célere, e que a justiça é para uns, para aqueles que têm acesso a determinados escritórios de advogados na Avenida da Liberdade ou ali perto, e os outros que não têm acesso, e, nomeadamente, a questão dos dinheiros públicos. A responsabilidade de gerir os dinheiros públicos. O dinheiro público é uma coisa que tem que ter alta responsabilidade a gerir. E o esbanjamento, parece que o Estado é um saco roto, onde se pode fazer, isto estava na mentalidade de qualquer um. E isso tem que deixar de estar de uma vez por todas. E, portanto, se me diz para uma manifestação, a minha manifestação seria exatamente por estes moldes. Muito bem. Joaquim, António, é sempre um prazer contar com o vosso comentário. Desejo o resto de uma boa semana. Fica por aqui o Conselho Consultivo, que regressa amanhã. Aproveite este dia.